A gente adora falar sobre literatura, educação e cultura e nada melhor do que falar sobre esses assuntos com quem entende, não é? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente postar algo novo, você vai ficar sabendo. Agora bora lá pra live! Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma edição do nosso segundo Festival Literário, aqui na Estante Virtual. Hoje falaremos sobre poesia brasileira contemporânea. E para essa conversa vamos receber a presença do poeta e produtor cultural Tom Grito. O Tom deve estar entrando aí já já, mas por enquanto cheguem, aproveitem, sejam bem-vindos, que a casa é de vocês. E pela próxima hora teremos muita conversa sobre poesia brasileira contemporânea. Tá entrando. Olá, Olá, Tom! tudo bem? Tudo bem? Boa noite! Boa noite, que alegria estar aqui com vocês. Poxa, eu é que agradeço, uma alegria imensa pra gente, muito bem-vindo. Estava falando um pouquinho sobre a nossa conversa, né, sobre o que vai ser, mas gostaria também de apresentá-lo, fiz uma pequena introdução aqui, se eu errar em alguma coisa, você me corrige, por favor. Então, como eu Imagina. estava dizendo, o Tom é poeta e produtor cultural, ele é autor de livros como Antes que Seja Tarde para se Falar de Poesia, e se dedica à poesia falada, desde 2013. O Tom também faz parte dos coletivos Islã das Minas e Transpoetas e já participou de vários campeonatos de slam. Em 2017, ele representou o Brasil no Campeonato Internacional Rio Poetry Slam, que aconteceu na FLUP, né, na Festa Literária das Periferias. E em 2021, ele ganhou o Islã das Minas em São Paulo. Então, parabéns por essa conquista. E, enfim, eu acho que vocês que estão acompanhando a gente já entenderam que a gente tem um convidado de peso para essa nossa conversa de hoje, né, que é sobre poesia. E é isso, muito obrigada, seja muito bem-vindo e vamos nessa. Vamos nessa, estou muito grato aqui de estar aqui. O meu livro, Antes que Seja Tarde para se Falar de Poesia, ele foi pela editora Malê. E aí Uhum. queria começar falando um poema desse livro. O que você Claro, acha? fica à vontade. Eu acho que poesia para abrir os caminhos é sempre uma possibilidade interessante, né? Com certeza. O nome desse poema é Gatilho. Eu tenho pesadelos todas as noites. Eu tenho pesadelos e acordo com o choro de minha mulher que não consegue dormir. Ela pergunta se eu quero que ela tire a perna de cima de mim. Ela pergunta se eu quero que ela tire o peso de nossos ombros, de nossos corpos cansados. Corpos gordos, cansados, com pelos nas axilas e feias. Feias, fadigadas, feministas e de esquerda. Não somos bonitas como as mulheres de direita. As mulheres direitas são fraquejadas e limpas e de axilas depiladas. Não desminto essa informação. Eles não entenderão que eu não sou mulher e tampouco quero ser um homem. Eles jamais entenderão a escolha de ser um corpo manifesto na cidade. Eles jamais respeitarão nossos nomes, nossas identidades, nossas corpas gordas e grandes e sujas. Ela me abraça com as pernas e range os dentes, enquanto teme que algum homem volte do passado para fazer um mal repetidamente, violentamente, que viole nossos corpos, nossos direitos, nossas identidades. Eu tento escrever essas memórias com um final menos cortante e viro para o outro lado e juro que acredito que ontem mesmo eu tinha um poema na boca, uma palavra que acredito que transformou outras mulheres. Eu juro que anteontem mesmo eu falava essas palavras de esperança e revolução e várias mulheres ouviam e concordavam que somos revolução. E eu juro, não, quem jura mente. Eu afirmo que ontem mesmo eu vivi esse tipo de tortura, de violência, de silenciamento. Ontem mesmo eu perdi amigos, familiares, parentes, ancestrais. E eu prometo pela minha vida que hoje mesmo, me abraça, meu amor, dorme tranquila. Eu prometo que hoje mesmo a gente vai falar palavras de democracia. Eu prometo, meu amor, que hoje mesmo a gente vai fazer acreditar novamente. A gente vai fazer viver, acreditar, ser essa multidão. Que coisa linda. Nossa, nesse movimento de coletividade, eu acho que a gente não poderia, enfim, começar melhor uma live, né? Que a gente está compartilhando esse momento com todo mundo. Então, muito obrigado, Tom, por, enfim, esse início inesperado, mas tão bonito. É isso, poesia pra gente, né? Que a gente está precisando. Sim, Então, vou já para a minha primeira pergunta para você. A gente claro. sempre costuma pedir para os nossos convidados
A gente começa falando sobre referências, enfim, coisas que inspiram a gente. E aí eu queria te perguntar se você se lembra do seu primeiro contato com a poesia brasileira e qual foi o primeiro livro de poesias que você leu. Você lembra dessas coisas? Meu primeiro contato com a poesia foi meu pai. Meu pai, ele era de um coletivo poético do Mário Pirata, no Rio Grande do Sul. E ele era um poeta e ele faleceu quando eu tinha 11 anos de idade, mas ele foi uma influência muito grande porque ele fazia poesia oral, né, na rua. Então, para mim foi muito importante essa relação com ele. Mas o primeiro poeta clássico assim que eu conheci foi Manuel Bandeira. Foi um livro chamado Estrela da Vida Inteira, que é uma antologia poética do Manuel Bandeira e que foi muito importante para mim. Eu tinha, sei lá, 14 anos, 15, e eu lembro que eu fui pesquisar na biblioteca pública o Curupira e achei Manuel Bandeira. Foi interessante. Ah, que legal. Ai, muito maneiro. Eu sempre gosto, assim, desse momento que as pessoas, né, enfim, é muito bonito, assim, a chegada das pessoas, né, na literatura, assim, realmente são coisas que marcam, né, muito profundamente, assim, a nossa trajetória, né, porque a gente vai fazer depois, assim, muito legal saber. Enfim, para quem tá assistindo a gente aqui, eu queria falar um pouquinho, retornar um pouquinho na história da poesia. Fiz o dever de casa e fui pesquisar um pouquinho sobre a história da poesia. A gente vai perceber, né, que a história da poesia ela surge antes mesmo do nascimento da escrita, né, que as pessoas já contavam histórias orais, né, os primeiros registros poéticos foram encontrados em pedras e rochas das primeiras culturas letradas, em textos também como Vedas, que eram textos sagrados da tradição indiana, hinduísta, e também ela era utilizada como meio de transmissão oral de conhecimentos e histórias. É claro que depois surgiram os outros subgêneros, né? Poesia lírica, poesia épica, a gente fala muito sobre, mas esse início foi muito um início oral, um início, enfim, dessa coisa muito que você faz também, né, Tom? De Sim. falar, enfim. E aí eu queria te perguntar, de maneira geral e na sua percepção, o que é a poesia e o que ela representa hoje aqui no Brasil? Bom, poesia, no meu entendimento, é qualquer expressão do sentimento, de forma oral ou escrita. Isso para mim é poesia. E no Brasil, eu acho que o que a gente tem feito com o Poetry Slam, que é essa oralidade, né, essas batalhas de poesia, tem sido mesmo um movimento de decolonialidade da literatura, né? No meu entendimento, assim, é um movimento revolucionário que é uma desconstrução do que é a poesia como não só como uma coisa clássica, como uma coisa vinculada ao português clássico, mas sim uma coisa vinculada à oralidade. E isso em si já desconstrói a linguagem, já desconstrói as hierarquizações da linguagem, e eu acho isso muito importante. Com certeza. E aí, enfim, né, a poesia, enquanto gênero literário, ela se define a partir de características específicas que elas se expressam tanto na forma como nos conteúdos. Enfim, nesse modelo clássico, né, que você acabou de dizer aí. O uso de recursos linguísticos, figuras de linguagem, eles acabam surgindo nos versos de poetas brasileiros de diferentes épocas e contextos. E eu queria te perguntar justamente sobre isso. Falando em um primeiro momento sobre a estética dos poemas, como você percebe a construção, né, da poesia brasileira contemporânea, de que forma ela se manifesta a partir desses recursos? Você acabou de dizer que o slam, né, é uma forma, né, uma revolução, uma forma de você decolonizar essa língua portuguesa clássica, enfim, fala um pouquinho mais disso pra gente, por favor. Eu percebo que a poesia contemporânea ela usa menos de recursos como metáfora, mas usa mais de aliteração, por exemplo, usa mais do verso mesmo, né, da rima, né, como do ritmo, como estratégia, né? E eu acho que isso também tem uma relação com o momento político que a gente está vivendo, né? Onde dá menos para contemplar, dá menos para falar das coisas de forma estética e há mais uma preocupação política de desconstrução da sociedade, de mudança, de lugar
político-social mesmo, de identidades, né, de luta por direitos das mulheres, luta por direitos das pessoas negras, então, luta dos direitos dos LGBTs. Acho que isso tem sido um discurso muito frequente dentro da poesia contemporânea, que eu estou chamando do slam, né? Mas existem outras poesias contemporâneas, né? A minha cena, o lugar onde eu frequento é mais esse. Mas acho que isso acomete todos os lugares de alguma forma, né? Até a galera mais universitária, por exemplo, o Alberto Pucheu, que é um professor universitário, também está escrevendo sobre política. Então, essas coisas eu acho que não tem como não ser um ser político no Brasil atualmente, né? Com certeza não tem. Então, aproveitando que você falou do slam, a figura historicamente romantizada, né, do poeta solitário, do poeta que, enfim, se isola e fala do coração, do fundo do coração dele solitário para o povo, ela é substituída no slam, né, por essa troca entre os autores. Eu acompanho o slam, sou do Rio de Janeiro, já vi algumas apresentações do slam das Minas, sou bastante fã do trabalho que vocês fazem. E aí, enfim, os autores, né, que são chamados de slummers, em uma competição, eles são conduzidos pelo mestre de cerimônia, né, que, enfim, tem uma figura muito importante nessas competições. E aí chama de Slam Master. Slam Master, exatamente. Slam Master, isso. E aí ele atua nessas competições, enfim, fazendo ali, apresentando as pessoas, conduzindo a competição, e ele é uma figura muito importante e com a ajuda do público ele define a melhor poesia, né? Vão rolando as votações, enfim. Mas eu queria que você contasse um pouquinho melhor pra gente, explicasse como é que funciona, como é que é o funcionamento do slam, qual é o papel das poesias, da poesia, né, na competição, das batalhas, e sobretudo na interação entre os poetas, né, porque eu queria falar justamente sobre isso, que antes a gente tinha essa figura, né, do poeta solitário, da pessoa que se isola, mas agora vocês estão trazendo justamente o contrário, vocês estão trazendo a interação entre os poetas, as pessoas verem um dos textos das outras, elas competirem entre si, mas numa competição super amigável, super gostosa. E aí eu queria saber de você, assim, né, que trabalha com isso, que também faz esse papel de Slam Master, que eu já vi você fazendo no passado. Queria saber qual a importância dessa competição nessa interação entre os poetas. O que eu percebo que é muito bonito do slam é que ele é um hack do sistema, de alguma forma, né? Porque ele tem tudo que o sistema, de alguma forma, traz como padrão, né? Que é a ideia do mérito, que é a ideia do capital, que é a ideia do individualismo, da batalha, da luta. Então, são coisas que em geral, são vendidas como coisas padrão, né? Na luta capitalista. E, na verdade, ele faz isso de uma forma com uma ideia de revolução social, né? Então, eu acho que isso é o pulo do gato do slam, na medida em que você consegue dar oportunidade de visibilidade para os poetas, né? Porque a competição faz isso, né? De alguma forma, o cara que ganha a competição, ele ganha uma visibilidade, ele ganha a oportunidade de talvez publicar seus livros, ou de talvez ser ouvido mais vezes, né? Porque, em geral, o cara que ganha fala 3 vezes o poema na competição. A pessoa que perde fica para trás. Só que essa coisa de ganhar e perder, competição, sempre é, de alguma forma, difícil de lidar para algumas pessoas. Isso pode influenciar na saúde mental. E aí eu vi agora que o Monra está aqui assistindo também, e ele fundou um slam muito importante, que é o Slam 188, que é a ideia de cuidar da saúde mental do poeta, né? Porque, como você falou, essa coisa do poeta romântico, isolado, isso ainda existe na sociedade atual, que é a ideia da depressão, da ideia de não lidar bem com a saúde mental, e de às vezes, não ter recursos para encontrar ajuda, não encontrar apoio. Então, o slam acaba sendo também um lugar de acolhimento, um lugar de coletividade, de construção não só de novas possibilidades de futuro, de mundo, de pensar o mundo, mas também de novas possibilidades de ser acolhido, de ter afeto, de encontrar seus pares, né? Eu acho que isso acaba sendo um espaço de resistência.
Com certeza. Bom, e falando em conteúdo, você falou rapidamente agora sobre os conteúdos que atravessam, né, a poesia contemporânea, na sua opinião. A poesia ela é uma expressão da literatura que se deixa marcar pela subjetividade. Você começou lá no início falando que é toda forma de sentimentos, né, que você considera a poesia isso. E aí, seja numa perspectiva mais metafísica ou uma coisa mais alinhada também com um tom de crítica social, a poesia, historicamente, ela parece se colocar a serviço das vivências de quem a escreve. E aí eu queria te perguntar, quais são as motivações que o levam a escrever e quais são os temas que mais atravessam os seus escritos poéticos? Para quem está aqui e ainda não conhece seu trabalho, mas a partir de agora vai começar a conhecer, queria saber um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu escrevo por sobrevivência mesmo, nesse lugar de transbordamento do meu existencial, das minhas questões, de lidar com as questões filosóficas da vida. E isso não se afasta muito da ideia de eu ser um corpo dissidente, um corpo político, né? Então, os meus atravessamentos perpassam esse lugar. Então, naturalmente, eu falo das questões políticas do país muito, e meio que quase um relato jornalístico, muitas vezes também, né? Acaba sendo, porque tem muita poesia que acaba sendo datada, que eu acabo nem repetindo muitas vezes, mas que eu, de alguma forma, estou falando, especialmente na quarentena, foi esse processo muito forte, assim, de que a gente não sabia como ia ser o futuro, então eu precisava escrever sobre o agora, né? E aí, no começo da quarentena, eu cheguei a fazer poemas onde eu ia numerando, né? Dia tal, quarentena, dia tal, lindo, né? Então, eu entendo que cada um tem um processo, mas o meu processo depende muito do que eu estou vivendo naquele momento. Então, tem muito a ver com a minha saúde mental mesmo. A manutenção da minha saúde mental é a necessidade da minha escrita. Muito bacana. E se a gente pensar, né, que a ideia que a poesia tem de escrita ou falada é de ser justamente esse mecanismo, né, de expressão de sentimentos, transmissão de informações, na sua opinião, que função a poesia contemporânea cumpre na sociedade brasileira? Vamos aprofundar um pouquinho mais, né, nessa questão, que você já trouxe um pouquinho antes. Sobretudo se a gente fala sobre a produção desenvolvida pelos grupos historicamente oprimidos, como você acabou de citar, né? Ou que são oprimidos ou esquecidos pelo Estado, né, na verdade, ambos. Então, eu queria te perguntar justamente isso. Qual a função, qual é o papel da poesia nesse sentido? Eu acho que a função é sobrevivência de cada um, né? É expor a própria voz, é o exercício da palavra, o exercício do não silenciamento, né? Eu acho que isso é a maior função da poesia falada, é o exercício do não silenciamento, né? Não deixar mais ser silenciado nos espaços. E eu acho que isso é um exercício político, porque quanto mais a pessoa brinca no slam, mais ela se sente à vontade quando ela estiver passando por uma situação de violência, por uma situação de falta de direito, ela poder também se expressar, né? Que muitas vezes o dia a dia massacrante, a rotina, faz com que a gente não opine, não fale, não reclame das situações. Então, poder falar poeticamente é um exercício de poder falar depois enquanto cidadão, né? Reclamar das coisas. Com certeza. A Brábara aqui falou: Tom, você é muito necessário. Ó, fica aí o comentário. Obrigada. Gente, todos os comentários que vocês mandarem eu vou lendo aqui para o Tom. Se quiserem mandar perguntas também, fiquem à vontade. Eu tenho mais 2 perguntinhas para você, Tom, mas aí se forem... O quê? Não entendi. Para o pessoal me seguir também, porque isso é muito importante. Exatamente, principalmente sigam nas redes sociais, consumam o trabalho, compartilhem com os amigos, isso tudo é muito importante, mais do que mandar comentários aqui, mas também mandem comentários, suas perguntas que eu vou lendo aqui para o Tom. Tom, vamos falar do seu livro, então, que você já falou, enfim, leu uma linda poesia para a gente. Então, o seu livro de estreia, antes que seja falar de poesia, que foi lançado pela editora Malê, você defende a importância dos sonhos e dos afetos em meio
a uma sociedade atravessada pelo caos, né? Por todos os motivos que a gente já falou até aqui. O livro apresenta uma série de textos poéticos que trazem tanto desabafos seus, como críticas sociais ao momento atual do país. E eu queria te perguntar sobre esse livro, que tipo de reflexões você quis motivar nos seus leitores e, na sua opinião, qual é o papel da poesia contemporânea brasileira nas discussões sobre política, especificamente? Eu confesso para você assim que quando eu vou escrevendo, eu não tenho essa pretensão, entende? De provocar reflexão, de me dispor a colocar a minha oralidade como a serviço de alguma coisa. Na verdade, os meus escritos, eles são muito os atravessamentos que o meu corpo sofre e como que eu entendo o mundo. Então, mas eu entendo que, de alguma forma, isso acaba propondo reflexões nas pessoas, porque quando eu falo de mim e você escuta, não é sobre mim que vocês escutam mais, é sobre vocês mesmos, né? Isso é o papel de qualquer poesia, assim. Ninguém ouve mais sobre o que eu estou contando na perspectiva que eu tenho, né? A poesia tem vida própria e aí ela atravessa as dores de cada um, né? E eu acho que isso que é o mais bonito do texto poético, porque ele atravessa lugares que o discurso em si, vazio, ele não atravessa, não chega, né? Não alcança, né? A palavra sem poesia, ela não alcança esses mesmos lugares, né? Ele alcança o afeto, né? A poesia alcança as dores, os afetos, e eu acho que isso que é o bonito, assim, da coisa. Então, eu não penso nesse lugar do papel ou da perspectiva da reflexão, mas sim, eu estou trabalhando nisso o tempo todo, porque eu sou uma pessoa que não para de refletir, né? Então, e aí eu acabo que trago isso de alguma forma, mas sem essa pretensão de querer fazer alguma coisa, entende? Sim, sim, é uma coisa que surge a partir do que você reflete, né, sobre o mundo e você coloca ali, e aí, em consequência disso, né, as pessoas também se identificam e refletem sobre, entendo perfeitamente. Estou chegando na minha última pergunta da live, se alguém tiver mais alguma pergunta eu faço para você, mas no fim de todas as nossas lives eu costumo pedir para que os nossos convidados indiquem livros, porque nada melhor, né, do que a gente refletir sobre tudo que conversamos aqui, lendo, né, expandindo as nossas leituras, os nossos debates, levando essa conversa também, né, para os debates de amigos, família, enfim. E aí eu queria te perguntar se você poderia indicar livros da poesia contemporânea brasileira, além do seu, é claro, que todo mundo deveria conhecer, que você acha que as pessoas têm que sair daqui e procurar, pesquisar, que, enfim, vai mudar a vida daquela pessoa. Maravilha. Mas já é para falar isso? Não, Tem, o que você quiser, o que você quiser indicar. eu tenho um livro que tem alguns livros que eu participei, algumas antologias que eu acho que é legal, que é propor. Esse livro, eu acho ele muito importante, é um livro organizado pelo Ramon Nunes Melo, ele é da editora Bazar do Tempo, e o nome do livro é Tente Entender o que Tento Dizer, que é uma frase do Caio Fernando Abreu, quando ele assumiu que portava o HIV. Então, esse livro ele é todo voltado para a poesia com HIV/AIDS, né? sobre essa questão. Então, tem um poema meu nesse livro, e é um livro todo voltado para esse tema. Acho um livro muito importante para ser falado. Tem outro livro que eu também participo, que é o Querem Nos Calar, que é um livro organizado pela Mel Duarte, de São Paulo. Ele é da editora Planeta, e Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta. Então, são algumas pessoas não binárias e mulheres que participam desse livro, do Brasil todo. Tem aqui um grupo enorme de pessoas maravilhosas e que é legal. Eu quero indicar mais um livro. Peraí. Claro. Galera que está aqui, podem ficar tranquilos que todos os livros que o Tom está indicando, eles vão estar depois do nosso blog. Na segunda-feira eu vou fazer uma matéria sobre a nossa live, a nossa conversa, e vou colocar lá todos os livros indicados pelo Tom. Então fiquem ligados lá no nosso blog, Estante Virtual Blog, que vocês vão ter todos os detalhes direitinho.
Maravilha. Eu queria indicar duas mulheres do Rio de Janeiro, a Mora Pera, do livro Bote, que é um livro recente, maravilhoso, e Valesca Torres, O Coice da Égua. Que bacana. Da Amora, ele é ilustrado pelo Guga Ferraz. E o Coice da Égua é das 7 letras, né? Maravilha. Ficam aí as indicações e, claro, né, o seu livro, se quiser deixar seus contatos, como as pessoas podem te encontrar o seu trabalho, pode falar para a galera aí. A maioria do meu trabalho tá no Instagram mesmo, aqui, @tomgritopoeta, né? E aí sigam também o @islandasminasrj, que é o coletivo poético, que tem 8 poetas lá. Quer dizer, além de mim, tem mais 5 poetas lá, que são maravilhosas, pessoas incríveis, que também têm um trabalho, também tem seus livros, seus zines, e que é muito bacana de vocês conhecerem. Maravilha, então fica aí o registro, sigam o Tom, gente, consumam o trabalho dos poetas, enfim, vamos valorizar, né, a nossa produção nacional. Mas, enfim, Tom, queria te agradecer demais pela sua presença, pela sua generosidade em conversar com a gente. Foi muito massa e muito obrigada. Deixo as portas abertas para próximas lives, enfim, próximas conversas. Vai ser incrível. Obrigada. Maravilha, foi uma delícia estar aqui e conversar com você. Muito obrigado pela oportunidade. Beijo aí, pessoal. Obrigado por terem assistido. Beijo, gente. Obrigada. Beijo para todo mundo que está aí com você também. E só lembrando que essa conversa vai estar disponível no nosso IGTV, depois que eu encerrar aqui. E a gente teve uma live ontem já sobre clássicos, que é muito bacana. E nas próximas semanas teremos várias conversas, então fiquem ligados que a programação está muito bacana. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.